É bastante interessante esse momento que se vive de transição. Quando foi da pisada do homem na Lua, ficou sabido pela mediunidade de Chico Xavier que se em 50 anos não acontecesse uma terceira guerra, porque se sabe que guerrilha local, isso é pululoso pelo orbe terrestre. Tem vários pontos onde acontece facção, uma se volta contra a outra, e situação de alguém daquela facção é morto, e aí se reúne para matar alguém da outra facção considerada responsável. Às vezes nem foi, mas considera que veio daquela facção o assassino e já se arma para eliminar alguém dali como vindita. Isso é corrente. E algo que pulula nessa psicosfera. Mas guerra, enquanto a terceira mundial, ainda não ocorreu. E isso saltou na percepção na época. Porque quando o homem pisou na Lua, ali foi um marco necessário até para o porvir do contato com o extraterrestre, que não é de hoje, mas que é algo que vai sendo ampliado à medida que esse orbe sustenta a paz ao invés da guerra, em condição mínima para se considerar um palmo de avanço à frente do nariz. E é sabedor que nós estamos numa situação de corda bamba, porque em vários pontos se tem ameaça de um governante de apertar um botão que vai explodir tudo, e a capacidade de ogiva nuclear que existe hoje catalogada, porque tem aquela irregular escondida, daquilo que está a claro e catalogado em torno de uns 10.000. Isso um dado preliminar. E se isso explode, a capacidade de destruição é 80 vezes a Terra. Dá para destruir 80 vezes a própria Terra. E isso impactaria orbe vizinho. Mesmo distante, considerando o espaço, e daí que existe uma preocupação de quem está em um outro orbe com esse estado de coisa aqui. E uma tentativa de interceptar o acontecimento de uma nova explosão de bomba nuclear desde Hiroshima, quando aconteceu de ser lançado ali uma ogiva nuclear. Daí que existe uma data balística limítrofe que foi traçado 50 anos após pisar na Lua, que inclusive foi aclarado que tem que fazer investimento no povoamento da Lua.
Havia crítico sobre o uso do dinheiro monstruoso para a missão espacial na Lua, mas isso foi colocado pelo Chico, que é necessária a pesquisa sobre ir para a Lua e construir ali laboratório de vidro, o uso também do plástico ali, a questão do azoto, do oxigênio, até o abastecimento de água daqui da Terra, pela que vem da Lua. E posterior descobriu que lá tem 4 bilhões de reserva de água. E isso descerra uma realidade de mudança para quem está aqui. Daí que existiu uma data, que foi 2019, 50 anos depois da pisada na Lua, que foi 2019, e como até ali não eclodiu a Terceira Guerra, se está num momento de transição franca e também de risco, até de degredo, porque a Terra vai avançar, isso é inevitável. O movimento de evolução de um orbe é inestancável. Quem, porventura, não acompanhe essa baila, será recambiado para um orbe inferior. Daí a questão do envelhecimento, porque com o contato com o extraterrestre, chega à Terra tecnologia desconhecida, medicamento inacessível para o nosso conhecimento até aqui. Acesso ao que acontece em outro lugar do espaço. Seria possível eu ter uma tela na sala onde traspassaria o que acontece com um ente desencarnado na realidade que ele está. Eu assistiria por essa tela. A própria questão do envelhecimento seria algo abordado também nessa frente, que com uma cápsulazinha, uma drágia, eu poderia estancar meu envelhecimento na idade que eu desejasse, tomando um diário. Daí que se tem mudança com prenúncio de um movimento que é franco, célere e real, cósmico, até a questão de nascimento modifica, porque se considerada que em 2057, a partir dessa data, pode julgar isso para frente, mas de acordo com essa regeneração dessa realidade aqui, a reencarnação prescindiria de um pai e uma mãe, onde pode acontecer de ter alguma energia infeliz que prejudica aquele processo. E se teria um centro, como se fosse uma incubadora pública, onde a reencarnação aconteceria diretamente ali e o desenvolvimento daquele novo ser, fora do útero da mulher. Daí ela em vez de ser através dela, seria num local adrede preparado para isso. Isso é modificação que prenuncia a ponta do iceberg, o início do levante do véu, do que vai acontecer com essa mudança. Por isso é um momento de esforço da espiritualidade maior
para levantar o véu da ignorância nossa. E também o prelúdio de uma realidade fascinante que há de virar. Daí que a questão da dimensão interfere nisso também, porque se eu olho para Marte, para a dimensão que a minha visão capta, não tem nada ali. Mas existe vida em dimensão variada, porque você tem aqui, nessa realidade desse orbe, é um espaço quadridimensional que você tem comprimento, largura e altura, que é necessário para que, num tempo X, nesse know-how, eu perceba um objeto. Isso aqui. Mas, independente dessa realidade aqui, eu posso mergulhar numa quarta dimensão de espaço. E nessa quarta dimensão de espaço, exigiria uma nova dimensão de tempo, que seria o hipertempo. Nesse hipertempo, eu vou daqui a Alfa Centauro em 3 segundos. Porque eu adentraria uma nova dimensão do tempo. Quando eu adentro a nova dimensão do espaço, a quarta dimensão do espaço, que é independente de largura, altura e comprimento, conhecido aqui como espaço, essa quarta dimensão, ela pede um novo tempo dimensional. E nesse pacote, eu vou em segundo daqui a um outro planeta. Daí que é uma conjuntura que explica, inclusive, o fato de se ter até aqui em torno de bilhões de planetas similares à Terra foram descobertos. Ou seja, que tem vida, não a que a minha dimensão capta. Daí, a assimilação é algo que depende da dimensão que eu adentro. Por isso que um contato com um extraterrestre que está em outra dimensão passa por uma decodificação que ele faz, com uma tecnologia que ele tem para viabilizar que eu o veja. Porque ele tem essa possibilidade de aparecer para o meu sentido dimensional. Porque se é um extraterrestre elevado moralmente, ele já me vê e acompanhava a situação da Terra que preocupa esse espírito pela questão da iminência de ogiva, de extermínio. Então, se tem um disco voador que já foi captado pelo sistema aqui de rastreio e radar desde remoto, mas fica na calada, esse disco ele está no ar, em movimento e para e depois continua. A tecnologia que existe aqui hoje é impossível isso. Um avião está no ar, em movimento, parar no ar e depois continuar. Se ele
parasse, ele caía. Ele tem que estar em movimento para conseguir continuar. Mas esse disco voador que é visto, corrente, ele voa, para e continua. Daí que até a questão de eu conseguir ver ele é porque ali foi permitido essa abertura. O Cristo deu a permissão para esse extraterrestre se fazer visível para mim. Mesmo que o disco voador. Só que ele não saia e se apresente. E quando acontecer esse contato oficial com esse extraterrestre, há uma informação de que ele aconteceria em Brasília, que havia sido dada mediunicamente, que ali seria palco dessa apresentação oficial, porque no informal isso já acontece. Até via registro incontável de visão de disco voador e até de extraterrestre, aqui e acolá. Teve aquele avião da Malásia que desapareceu e pela captura de conversa na cabine, entrou um extraterrestre, ele disse que o avião ia cair mesmo, que ele estava com uma falha técnica, ele ia cair na água, mas que quem desejasse seria levado para o orbe dele. Estava ali com o disco voador, ele desceu, se apresentou, explicou a situação inevitável da queda da aeronave e que levaria para o orbe dele quem desejasse e fosse aceitoso daquilo. E diz que teve quem levantou a mão. Parece que alguns levantaram, foram com esse extraterrestre. E quem ficou com receio afundou com a aeronave e desencarnou naturalmente na água. E não foi localizado essa aeronave. Quer dizer, foi algo que foi captado por uma conversa ali na cabine, de algo que estava acontecendo ali dentro e que ficou na calada. Mas é isso, é que ainda não tem a autoridade do Cristo, no sentido de permitir aquela revelação de forma difusa e transparente da situação. Daí é um ponto aqui, é outro ali, é outro acolá, que vai acontecer nesse contato e essa aproximação. Que é inevitável esse movimento e fala da realidade que esse orbe vive de transição e do chamamento que é isso, para aperfeiçoar minha moral, minha conduta,